Frequentemente, surge a dúvida sobre o que fazer se um AVC ou ataque cardíaco acontecer quando se está completamente sozinho. Para os idosos, essa situação pode ser particularmente assustadora. No entanto, existem medidas simples, mas muito eficazes, que podem ser tomadas imediatamente, mesmo sem ninguém por perto, para aumentar significativamente as chances de sobrevivência. Este material é direcionado àqueles com mais de 60 anos que podem se encontrar em uma situação crítica sem assistência. Abordaremos 5 recomendações vitais que todo idoso deve conhecer para sobreviver a um AVC ou ataque cardíaco quando ajuda imediata não está disponível. Não são apenas discussões gerais, mas orientações concretas e aplicáveis, projetadas para ajudar a agir rapidamente e, assim, salvar a própria vida. As informações apresentadas podem ser verdadeiramente salvadoras. E, como a prática demonstra, dominá-las é muito mais simples do que parece à primeira vista. Vamos começar. Número 1. Reconhecimento dos sinais e ação imediata. Para sobreviver a um AVC ou ataque cardíaco, o reconhecimento precoce dos sintomas de alerta e a reação imediata são cruciais para um desfecho favorável. A demora é inadmissível. O tempo é um fator crítico, pois cada minuto sem assistência médica adequada aumenta exponencialmente a chance de danos cerebrais e cardíacos irreversíveis. Idosos frequentemente hesitam ou ignoram sintomas sutis, confundindo-os com indigestão ou cansaço. Contudo, essa demora pode custar minutos, ou até horas, preciosas. O caso de James, um professor aposentado de 73 anos, ilustra isso. Certa manhã, lendo o jornal, ele sentiu um súbito formigamento no rosto e fraqueza em um braço. Em vez de ignorar, ele contatou os serviços de emergência imediatamente. Essa reação rápida foi decisiva. James recebeu tratamento a tempo e se recuperou completamente. A importância da detecção precoce dos sintomas reside na natureza do AVC e do ataque cardíaco. Um AVC pode se manifestar com confusão mental súbita, dificuldade na fala ou compreensão, ou dormência ou fraqueza, especialmente em um lado do corpo. Um ataque cardíaco geralmente começa com desconforto no peito, falta de ar, suor frio ou tontura súbita. Infelizmente, muitos idosos ignoram esses sinais ou sentem-se constrangidos em pedir ajuda, temendo incomodar ou parecer excessivamente ansiosos. A verdade é que a ação rápida salva vidas, e buscar ajuda médica imediata nunca deve ser visto como um fardo. Do ponto de vista psicológico, o medo e a negação podem obscurecer o julgamento em momentos críticos. A tendência natural de esperar que os sintomas desapareçam por conta própria pode ser fatal se atrasar a chamada de emergência. Saber confiar nos sinais do próprio corpo e reagir com decisão é um ato de autocuidado e respeito, permitindo assumir o controle da situação, mesmo sozinho. Essa mudança de mentalidade pode impactar drasticamente o desfecho. Assim, a primeira dica salvadora é estudar cuidadosamente os sintomas de AVC e ataque cardíaco, e preparar-se mentalmente para agir imediatamente. Não ignore os sinais do corpo nem se preocupe em causar pânico. A reação deve ser urgente e confiante. Recomenda-se ter os números de emergência sempre à mão e, se possível, considerar o uso de uma pulseira médica que possa alertar rapidamente sobre sua condição. Essa abordagem proativa não é apenas um conjunto de conhecimentos, mas a adoção de uma filosofia de sobrevivência. É especialmente relevante para idosos que podem enfrentar tais crises sozinhos. É importante lembrar que a diferença entre pedir ajuda aos primeiros sinais e esperar pode ser a qualidade e a duração da vida de uma pessoa. Número 2. O poder dos métodos de autoajuda na solidão. Quando uma pessoa está sozinha durante um AVC ou ataque cardíaco, a sensação de isolamento pode ser avassaladora. No entanto, é vital perceber que não se está desamparado. Existem métodos práticos e viáveis que podem ser aplicados imediatamente para proteger o coração e o cérebro enquanto se aguarda a chegada dos serviços de emergência. Um dos mais significativos é a técnica de autoajuda conhecida como RCP da tosse, ressuscitação cardiopulmonar por tosse, capaz de manter o fluxo sanguíneo e a circulação de oxigênio, ganhando assim momentos preciosos. Embora não seja amplamente difundida nem parte das recomendações médicas padrão, para idosos que vivem sozinhos, pode ser um fator decisivo entre a vida e a morte. Como exemplo, a história de Ellen, uma mulher de 78 anos que morava sozinha e sofreu um ataque cardíaco súbito. Lembre-se da técnica de RCP da tosse, que ela aprendeu em um seminário de saúde. Ellen imediatamente começou a tossir vigorosamente a cada poucos segundos, enquanto discava para 911. Suas ações decisivas permitiram que ela permanecesse consciente e estabilizasse sua condição até a chegada da ajuda médica. A eficácia da RCP da tosse se explica pelo fato de que a tosse estimula o coração a bombear sangue,
prevenindo sua parada total, o que é especialmente crítico nos primeiros minutos, quando cada batimento cardíaco importa. Além disso, exercícios respiratórios simples, visando aumentar o consumo de oxigênio, podem oferecer suporte adicional ao corpo durante uma crise. Inspirações profundas e ritmadas podem ajudar a reduzir o pânico e melhorar a saturação de oxigênio no sangue, condição crucial quando o músculo cardíaco está em dificuldade. A compreensão e aplicação bem-sucedida desses métodos de autoajuda exigem uma combinação de conhecimento teórico e prontidão mental. Muitos idosos hesitam, temendo cometer um erro ou agravar sua condição. No entanto, o risco da inação supera significativamente o risco da tentativa. De fato, o treinamento mental e físico para reagir usando essas técnicas pode fortalecer a confiança e reduzir o nível de medo em emergências. A prática regular, mesmo sem crise, pode ajudar essas ações a se tornarem uma segunda natureza. A experiência de Ellen serve como um exemplo claro. Quando seu coração começou a bater rapidamente e a dor surgiu no peito, o pânico poderia tê-la dominado. Mas, em vez disso, ela manteve a calma e aplicou seu conhecimento. Ela continuou a tossir firme e uniformemente, e até conseguiu alcançar o telefone para pedir ajuda. Essa determinação resiliente a ajudou a permanecer consciente e a manter a respiração, fornecendo ao seu corpo um suporte precioso até a chegada dos paramédicos. Assim, a segunda dica salvadora é armar-se com métodos práticos de autoajuda e preparar-se mentalmente para aplicá-los com confiança. Não se trata de se tornar um especialista médico, mas de ter uma abordagem proativa e estar pronto para tomar ações simples que podem proteger a própria vida. Essa preparação pode aumentar significativamente as chances de sobrevivência e recuperação subsequente. Continuemos. Número 3. O papel crítico do reconhecimento dos primeiros sinais de alerta. Um dos maiores desafios para idosos que sofrem um ataque cardíaco ou AVC sozinhos é a identificação rápida e precisa dos primeiros sinais de alerta. Muitos tendem a ignorar manifestações sutis, atribuindo-as a mudanças relacionadas à idade ou a outras doenças crônicas. No entanto, tal atraso pode ser fatal. Saber o que procurar e confiar nos próprios instintos pode fazer a diferença entre ação imediata e um atraso fatal. Consideremos o caso de Carl, um professor aposentado de 75 anos. Numa manhã tranquila, ele sentiu um desconforto leve, mas incomum, no peito. Em vez de ignorar, Carl lembrou-se da importância de ouvir os sinais do seu corpo e decidiu agir prontamente. Os primeiros sinais de alerta de um ataque cardíaco frequentemente incluem pressão no peito, falta de ar, fraqueza súbita, suor frio ou náuseas. Um AVC pode se manifestar com dormência ou fraqueza súbita no rosto, braço ou perna, especialmente em um lado do corpo, confusão mental, dificuldade na fala ou dor de cabeça intensa. Esses sintomas podem ser passageiros ou leves nas fases iniciais, mas ignorá-los é extremamente perigoso. Carl sentiu uma leve opressão no peito e um pouco de tontura, mas não cedeu ao pânico. Ele sentou-se imediatamente, concentrou-se na respiração regular e pegou o telefone para chamar os serviços de emergência. O reconhecimento desses sinais envolve não apenas o conhecimento dos sintomas físicos, mas também uma compreensão profunda do que é normal para o próprio corpo e o que foge a essa normalidade. Muitos idosos sofrem de doenças crônicas que podem mascarar ou distorcer esses sinais de alerta. É por isso que a educação e a conscientização são tão importantes. O treinamento prévio de Carl em seminários de saúde e suas consultas médicas regulares lhe deram a capacidade de tomar ações rápidas e decisivas ao surgirem os sintomas. Essa conscientização, muito provavelmente, salvou sua vida. Do ponto de vista psicológico, compreender os sintomas precoces ajuda a reduzir a negação e o medo, reações comuns que causam hesitação. Quando uma pessoa consegue identificar o que está acontecendo, ela pode passar do estado de confusão para a ação. A confiança de Carl em reconhecer o perigo permitiu-lhe superar o medo e procurar ajuda imediatamente, mesmo estando sozinho. Essa prontidão emocional complementa a preparação física e pode melhorar significativamente os resultados. Além disso, é crucial compartilhar esse conhecimento com amigos, familiares e cuidadores. Quanto maior o círculo de pessoas cientes dos sinais de alerta, maior a probabilidade de alguém notar uma condição crítica se a própria vítima não conseguir pedir ajuda. No entanto, a responsabilidade pelo próprio bem-estar começa com o indivíduo. Exames médicos regulares, discussões detalhadas com o médico sobre fatores de risco individuais e a manutenção de um diário de sintomas podem aprofundar significativamente a compreensão dos sinais do corpo. Outro aspecto importante deste princípio é a necessidade de reação imediata. Assim que esses sinais de alerta forem percebidos, não deve haver hesitação ou dúvida.
É preciso contatar imediatamente o serviço de emergência pelo número 911 e descrever os sintomas da forma mais clara possível. Os paramédicos, ao chegarem, podem iniciar o tratamento salvador ainda a caminho da unidade médica. Carl agiu exatamente assim. Ele não esperou que os sintomas piorassem ou desaparecessem. Ele buscou ajuda aos primeiros sinais, o que levou a uma intervenção médica rápida e a recuperação completa. Idosos frequentemente se preocupam em não ser um fardo ou em reagir de forma muito emocional. No entanto, quando se trata de AVCS ou ataques cardíacos, cada minuto é crucial. A história de Carl demonstra claramente que ações precoces, mesmo que pareçam inconvenientes ou causem constrangimento, são vitais. Sua própria vida vale qualquer desconforto ou preocupação temporária. Assim, a terceira dica salvadora é o estudo aprofundado dos primeiros sinais de alerta de AVC e ataque cardíaco, e a capacidade de confiar nos instintos para uma reação rápida. Esse conhecimento e confiança representam a primeira linha de defesa para preservar a vida quando se está sozinho. Número 4. O poder salvador da posição corporal correta e das técnicas de respiração. Quando um ataque cardíaco ou AVC atinge alguém sozinho, a forma como a pessoa posiciona o corpo e controla a respiração pode influenciar significativamente suas chances de sobrevivência. Não se trata apenas de esperar passivamente por ajuda. Ações imediatas podem aliviar os sintomas, melhorar o suprimento de oxigênio e reduzir a carga sobre o coração e o cérebro. Por isso, saber como se posicionar corretamente e aplicar técnicas de respiração é crucial para todo idoso. Permita-me compartilhar a experiência de Ellen, uma mulher de 78 anos que sofreu um AVC leve em casa. Ela sentiu uma fraqueza súbita em um lado do corpo e, apesar do susto, lembrou-se de um conselho recebido em um seminário de saúde pública. Ellen sentou-se, inclinou-se ligeiramente para frente, apoiando os cotovelos nos joelhos, e começou a fazer respirações lentas e conscientes. Esse ajuste simples a ajudou a respirar mais facilmente, diminuiu a tontura e permitiu que ela mantivesse a calma até a chegada dos paramédicos. A posição corporal correta durante um ataque cardíaco ou AVC pode ajudar a gerenciar os sintomas e prevenir complicações. Por exemplo, sentar-se ereto ou ligeiramente inclinado para frente pode reduzir a pressão sobre os pulmões e o coração, facilitando a respiração e diminuindo a carga sobre o músculo cardíaco. Deitar-se de costas, por outro lado, pode agravar sintomas como a falta de ar. Se a pessoa sentir tontura ou fraqueza, deve tentar sentar-se ou deitar-se para evitar quedas, mas evitar deitar-se de costas, a menos que seja absolutamente necessário. A respiração desempenha um papel crucial na manutenção dos níveis de oxigênio e no acalmar do sistema nervoso. Inspirações profundas e lentas podem ajudar a reduzir o pânico e diminuir a frequência cardíaca, o que é vital, pois o pânico pode aumentar a pressão arterial e a necessidade de oxigênio, piorando a situação. Ellen usou a técnica de inspirar lentamente pelo nariz, prender a respiração por alguns segundos e depois expirar suavemente pelos lábios semicerrados. Esse método a ajudou a manter a compostura e a sustentar um suprimento ideal de oxigênio durante a emergência. O benefício psicológico dessas técnicas não pode ser subestimado. Medo e pânico são reações comuns em emergências e podem levar a decisões erradas ou exaustão física. Ao focar na posição do corpo e na respiração controlada, a pessoa cria uma sensação de controle e calma, o que melhora sua capacidade de pensar claramente e agir com decisão. Idosos que possuem esse conhecimento e praticam essas técnicas regularmente estão mais bem preparados para enfrentar emergências. A prática diária de exercícios respiratórios pode desenvolver a memória muscular. Assim, em momentos de crise, isso se torna uma segunda natureza. A história de Ellen é um excelente exemplo de como estratégias simples, mas eficazes, podem salvar uma vida. Além disso, ter um telefone à mão, idealmente com números de emergência pré-programados, é extremamente importante. A combinação de posição corporal e respiração corretas com comunicação rápida pode melhorar significativamente os resultados. Ellen conseguiu ligar para o 911, mantendo a calma, o que permitiu que os paramédicos chegassem rapidamente e prestassem ajuda. É importante lembrar que essas estratégias não substituem a assistência médica profissional, mas são os primeiros passos cruciais para sustentar o corpo quando a ajuda imediata não está disponível. A postura correta e as técnicas de respiração ajudam a ganhar tempo precioso, reduzir complicações e aumentar as chances de sobrevivência. Tomar essas medidas pode ser decisivo. Trata-se de se munir de ferramentas práticas para gerenciar sua saúde, mesmo nos momentos mais difíceis. Continuemos. Número 5. A importância crítica do reconhecimento precoce e da ação rápida. Em caso de ataque cardíaco ou AVC sozinho, tempo é sobrevivência.
Identificar os primeiros sinais e agir imediatamente pode ser a diferença entre a vida e a morte, entre recuperação total e danos irreversíveis. Isso é especialmente relevante para idosos, cujos sintomas às vezes podem ser sutis ou confundidos com problemas menos graves. Permita-me contar sobre Robert, um homem de 72 anos que, uma manhã, sozinho em casa, sentiu um cansaço incomum e um leve desconforto no peito. Em vez de ignorar, Robert lembrou-se da importância do reconhecimento precoce e imediatamente chamou os serviços de emergência. Graças às suas ações rápidas, os médicos puderam realizar um tratamento que minimizou os danos ao coração e salvou sua vida. Sua história demonstra o poder de saber o que procurar e de não hesitar em buscar ajuda. Os primeiros sinais de alerta de um ataque cardíaco frequentemente incluem dor ou pressão no peito, falta de ar, náuseas, tontura e dor que irradia para os braços, pescoço ou mandíbula. Para a AVCS, os sinais comuns são dormência ou fraqueza súbita no rosto, braço ou perna, especialmente em um lado, confusão mental, dificuldade na fala ou compreensão, problemas de visão em um ou ambos os olhos, dificuldade para andar, tontura e perda de equilíbrio ou coordenação. Esses sintomas podem surgir repentinamente ou se desenvolver gradualmente, mas sempre exigem atenção urgente. O problema é que idosos às vezes ignoram esses sintomas, considerando sinais normais de envelhecimento ou atribuindo-os a condições menos perigosas, como indigestão ou cansaço. Tal pensamento pode ser fatal. Reconhecer que esses sintomas exigem atenção médica imediata pode literalmente salvar sua vida ou reduzir a gravidade das consequências a longo prazo. Uma das razões pelas quais o reconhecimento precoce é tão vital é que tratamentos como medicamentos trombolíticos ou cirurgia de emergência são mais eficazes quando aplicados rapidamente, muitas vezes nas primeiras horas após o início dos sintomas. Cada minuto conta. O atraso na assistência médica aumenta o risco de danos irreversíveis ao coração ou cérebro, incapacidade ou morte. Além disso, idosos que vivem sozinhos devem ter um plano de ação claro para quando os sintomas surgirem. Isso inclui ter números de emergência acessíveis, saber descrever claramente os sintomas aos atendentes e até mesmo alertar vizinhos ou amigos, se possível. A proatividade pode acelerar o tempo de resposta e melhorar os resultados. Do ponto de vista psicológico, o medo e a negação frequentemente atrasam as ações. A pessoa pode sentir-se constrangida ou relutante em pedir ajuda, acreditando que os sintomas passarão ou que não quer incomodar ninguém. Mas esses sentimentos podem colocar sua saúde em grande risco. Aceitar que pedir ajuda é um sinal de força, não de fraqueza, é crucial para a sobrevivência. Educar a si mesmo e aos seus entes queridos sobre como reconhecer esses sinais de alerta pode fazer uma grande diferença. Programas educacionais, exames médicos regulares e conversas abertas sobre sintomas e emergências oferecem a oportunidade de assumir o controle da situação quando é mais importante. A experiência de Robert é um lembrete claro. Conhecer os sinais e reagir imediatamente pode proteger sua saúde e prolongar sua vida. Não se trata apenas de evitar o pânico, mas de entender o que seu corpo está lhe dizendo e agir rapidamente. Prepare-se para ações decisivas e imediatas. Esse conhecimento é sua melhor defesa contra o inesperado. Considerações finais. Agora que estas dicas salvadoras foram abordadas, a importância excepcional da preparação torna-se evidente, especialmente quando se enfrenta um ataque cardíaco ou AVC sozinho após os 60 anos. Ninguém deseja se imaginar em uma situação tão vulnerável. No entanto, a realidade é que isso pode acontecer com qualquer um. É por isso que saber o que fazer imediatamente, reconhecer os sintomas, manter a calma, chamar ajuda e usar os recursos disponíveis, não é apenas importante, é vital. Pode-se pensar, sou saudável. Não preciso me preocupar com isso ou tenho família por perto, então tudo ficará bem. Embora essa esperança seja natural, a vida frequentemente apresenta desafios inesperados. Às vezes, a ajuda não está por perto quando mais se precisa dela. Preparar-se com conhecimento e passos práticos é a melhor forma de proteger sua independência e sua vida. Lembre-se, todos têm o poder de proteger sua vida, mesmo nos momentos mais difíceis.